Olá, meu querido, tudo bem com você? Você já leu a Bíblia hoje? Você tem o hábito de ler a sua Bíblia? Você faz um plano de leitura anual, mensal, semanal? Você tem buscado essa bênção que nós temos de ler a palavra de Deus diariamente? Hoje eu quero falar contigo pontos que vão mudar a sua vida através do hábito da leitura bíblica, tá bom? E para isso nós iremos ver 5 pontos. Sua mãozinha aí, você vai ter uma, uma característica adquirida, um benefício, um ganho, uma dádiva, uma bênção de Deus para a sua vida através da leitura bíblica. O que é que a leitura bíblica traz para a minha vida? O que é que muda? Por que é que eu leria a Bíblia? Primeiro ponto, veja o que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Então, por meio da palavra de Deus, nós fomos regenerados, nós fomos renovados, nós fomos transformados, nós fomos resgatados. Então, a palavra de Deus, ela nos renova. A leitura bíblica, ela nos renova o entendimento, o relacionamento com a palavra de Deus, com aquilo que está escrito. Nos traz renovo. Renovam as nossas forças. Segundo ponto, eu sou alimentado. Primeiro ponto, eu sou renovado. Segundo, eu sou alimentado. A Bíblia ela vai trazer nutrição para a sua alma. Veja o que está escrito também lá nas epístolas de Pedro, na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Então, a Bíblia, o conhecimento da revelação de Deus é leite puro para nós cristãos. Então, nós precisamos desejar beber desse leite puro. Assim como uma criança, ela deseja ser amamentada pela sua mãe. Assim como uma criança, ela deseja ser nutrida pelo leite puro, nós precisamos ser alimentados pela palavra de Deus. Terceiro ponto, eu sou purificado. Então a leitura bíblica ela nos purifica, ela nos santifica, ela nos leva para um lugar mais santo. Veja o que é que está escrito. João, capítulo 17. Lá em João, no capítulo 17, e no versículo também 17, está escrito: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a verdade, ela santifica. E o que é que está sendo mencionado aqui no texto que é a verdade? A palavra de Deus, a revelação de Deus. A palavra, a Bíblia, ela nos santifica, ela nos purifica, ela nos aproxima mais de Deus, ela nos aproxima mais da imagem perfeita projetada por Deus para ser cumprida através dos meus atos, através da minha vida. Quarto ponto, eu sou edificado, eu sou fortalecido. Lá em Atos, no capítulo 20, a gente vai ver junto o que é que está escrito lá nesse texto. Atos capítulo 20, versículo 32. Atos capítulo 20, versículo 32 está escrito o seguinte: agora
eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes esperança entre todos os que são santificados. Então, a palavra que nos santificou, a palavra que nos santifica, a palavra que nos purifica, a palavra que nos alimenta, ela também nos edifica, ela nos fortalece, ela cria raízes profundas em nossa alma para que nós possamos estar unidos com Cristo e com o propósito que Ele tem para a nossa vida. Eu sou renovado, eu sou alimentado, eu sou purificado, eu sou edificado, fortalecido. E o quinto ponto, ó, a mãozinha aqui, ó, os dedinhos. O quinto ponto, eu sou guiado pela palavra. Eu sou iluminado pela palavra. Aquele caminho que está difícil de ser traçado, aquela decisão que está, poxa, eu não estou vendo como eu posso tomar essa decisão. Aquele ambiente que está parecendo estar escuro. Veja o que é que acontece. A partir da leitura bíblica, a partir do momento em que nós estamos buscando relacionamento com a palavra de Deus. Relacionamento com a palavra de Deus. Lá em Salmos, lá no capítulo 119, você vai lá no capítulo 119 no livro de Salmos, no versículo 105, olha o que é que está escrito. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra de Deus, a revelação de Deus, escrita e deixada para nós. A Bíblia, ela traz clareza para o nosso caminho. Ela transforma aquele ambiente de incertezas em certezas, em eu estou vendo para onde é que eu estou caminhando. Eu não estou andando em um lugar escuro. Eu não estou tomando uma decisão que eu não sei se eu deveria tomar. Por quê? Porque eu tenho o hábito de ler a Bíblia. E a Bíblia é a palavra da verdade. A Bíblia é a palavra que traz vida. A Bíblia é a palavra que ilumina os nossos passos e clareia o nosso caminho. Então, aqui a gente entende que a gente tem um caminho a percorrer. E a gente entende que a chave para que esse caminho esteja iluminado, para que esse caminho esteja claro, é a leitura bíblica, é a revelação da palavra de Deus. Mas a pergunta que fica é a seguinte: pastor, eu não estou vivendo nada disso e eu tenho lido diariamente a Bíblia. Para mim é um checklist. Eu acordo, leio e vou fazer as minhas atividades. Veja o que é que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. O texto nos fala o seguinte: o apóstolo Paulo está nos falando, está falando para mim e está falando para você. Nós, eu e você, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, o Espírito Santo, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Por que é que nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Por que é que eu recebi o Espírito Santo de Deus? Por que é que você recebeu o Espírito procedente de Deus? Para que eu e para que você, para que nós possamos entender as coisas de Deus, aquilo que Deus nos deu de forma gratuita. E o que foi que Deus nos deu de forma gratuita? A sua palavra, a verdade
estabelecida na sua palavra. Esse livro que nós devemos buscar esse conhecimento, entender Deus, entender aquilo, o propósito estabelecido por Deus na minha vida, na sua vida. Então, você precisa entender que a leitura bíblica, ela precisa ser buscada, ela precisa ser feita a partir do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque viver um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Faça essa oração. Peça a Deus, Deus, derrama sobre mim do teu Espírito Santo, para que eu possa entender a tua palavra, para que a tua palavra ela possa ser viva na minha vida. Ore essa oração antes de começar a sua leitura bíblica, antes de seguir o seu plano de leitura diário, semanal, mensal, anual. Tenha esse hábito. E o Espírito Santo, ele vai fazer você entender as coisas que Deus já lhe deu. As coisas que Deus já colocou para mim e para você. Amém? Então, a leitura bíblica, ela vai fechar aqui, ó, a sua mão. Eu sou renovado, eu sou alimentado, eu sou purificado, eu sou edificado e eu sou guiado através da palavra de Deus. Leia a sua Bíblia, desenvolva esse hábito, busque a Deus através da sua palavra. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia maravilhoso. Corre lá e vai ler tua Bíblia. Deus te abençoe.